Boas pessoal, como é que é? Tudo bem? Bem-vindos ao canal. E cá está o vosso amigo com mais um veículo, e desta vez de 4 rodas, elétrico. Estamos a falar do Today Sunshine M2. Pode ser conduzido a partir dos 16 anos com a carta B1 ou AM e está enquadrado na categoria de quadriciclos pesados, ou seja, já acima dos 45 km/h, o que me permite conduzir tanto na IC19 como na segunda circular. Ele está homologado para 2 pessoas, vai estar disponível em 5 cores e obviamente a iluminação aqui já é tudo LED. Nós na traseira já vem equipado com sensores e câmara. O peso total deste veículo são à volta de 700 kg e já vem com muitos equipamentos no seu interior que eu depois já vos irei falar. Ele tem uma chave, portanto é só aquilo, só tem que ter a chave no bolso. Fecho central, outra das características. Já tem aqui as barras no tejadilho, que é porreiro. O que ele não tem, que eu gostava que tivesse, era um teto de abrir ou algo aqui nesta parte superior. Em termos de carregamento, qualquer tomada de 220 volts, tem aqui na lateral a entrada para ligar no carro, ligar à vossa tomada, equipada com 4 jantes de 13 polegadas, com os pneus de dimensões 155/65 e depois aqui na traseira temos uma mala que é bastante generosa para o tipo de carro que nós temos, onde temos aqui espaço suficiente para levar as nossas coisas. Eu até digo mais do que num Smart. Já o motor deste M2, estamos a falar de um motor de 7500 watts que nos dá aqui uma velocidade máxima de 80 km/h. As baterias são umas baterias lítio de 72 volts, 150 Ah e demoram 4 horas a carregar dos 30 aos 100%. Com estas baterias nós já temos autonomias a rondar os 120 km/h, obviamente estamos a falar no modo mais conservador. Já aqui no interior, quero destacar, além da qualidade dos materiais, o espaço que eu tenho para as minhas pernas e, por exemplo, aqui para o pendura, e depois também este belo ecrã de infotainment que vocês têm aqui, 6.2 polegadas, onde vocês têm tudo incorporado, navegação, rádio e todas as informações. Tem aqui ar condicionado e o botão para os 2 modos de condução. Mas isto são pormenores que nós vamos então analisar melhor na estrada. Pois é pessoal, já estamos aqui então a bordo do Today Sunshine M2. Aqui o vosso amigo está agora a sair da What Moving, aqui na zona da Expo, e vamos curtir esta viatura. E porquê é que eu vim buscá-la? Porque tem 2 coisas que eu já vos disse. Primeiro, ela é possível conduzir na IC19 e isso para mim é uma mais-valia, tendo em conta a categoria que ela está enquadrada. Não tem que andar pelos caminhos secundários à procura de alternativas, portanto posso ir em IC19 sem qualquer problema. E essa foi uma das grandes razões. A outra é porque é mais um veículo elétrico aqui no canal e eu estou sempre pronto para vos trazer novidades. Bastante espaçoso, por acaso estou assim admirado. Eu sou um gajo alto, já sabem, isto não é uma moto, mas eu tenho 1,85 m, ainda tenho assim uma mão, um palmo de distância da minha cabeça para o tejadilho. Minhas pernas têm espaço suficiente, dá para levar aqui a segunda pessoa sem qualquer problemas, não vejo aqui grande stress, há mais do que espaço. Nós temos aqui atrás a possibilidade, ou parece um banco, mas como não tem cinto de segurança, eu não aconselharia a levar ninguém. Cada um faz o que quer, mas ele legalmente homologado
para 2 pessoas. O volante com boa qualidade, isto deve ser a buzina, mas não vou dar aqui a buzinar. Vidros elétricos, aqui, ó, fixe, não temos que andar à manivela. Um grande ecrã de 6.2 polegadas, com toda a informação que vocês necessitam. Ele já vem com rádio, com sistema de navegação próprio, Android Auto, vem com essa lenga-lenga toda já instalada no seu sistema. Vamos por aqui no rádio, podemos aumentar o som. Pronto. Pronto. Isto por causa dos direitos de autor, eu vou ter que desligar o rádio. E depois temos aqui em frente ao nosso volante um painel mais pequenino, onde nós temos então a voltagem da bateria, temos a corrente, temos a temperatura, temos o trip, temos o total de quilómetros e depois temos os 2 modos de condução, Eco e Sport, e para isso tem aqui este botão no meio, na consola do meio, que diz Eco, para vocês mudarem para o modo Eco, e depois por baixo, além da velocidade, tem se estão a andar para a frente, se estão em neutro ou se estão para andar para trás. Porque isto sendo um elétrico, não tem caixa, conduz-se como um carro ou um veículo automático. Botão Start and Stop e estão prontos a andar sem grandes stresses. Pá, muito simples, mas com muita qualidade. E tendo em conta que ele é capaz de atingir os 80 km/h, vamos testar ali na IC19. Pode ser que não apanhe trânsito, mas gostava mesmo de ver se ele realmente atinge os 80 km/h, que é para eu me sentir seguro a andar na estrada. E quer dizer, aqui neste percurso que eu estou a fazer agora, eu sinto-me relativamente seguro, porque não preciso de... as pessoas não andam muito rápido. Mas uma IC19, uma segunda circular, já é outra história. Mas continuando, aqui para dentro, temos depois aqui o ar-condicionado, onde para os pés, só para a frente. É um carro autêntico com muita boa qualidade. Os botõezinhos têm excelente qualidade. Aqui o logozinho deles, olha, estou por acaso a olhar para ele. Ele é colorido, ok, ele está aqui a mudar de cor constantemente. Vamos agora ter que parar aqui no semáforo, está vermelho. E eu aproveitar para bem falar mais umas coisinhas. Ora, colunas na porta, com o som vocês já viram, que eu já mostrei. Temos aqui um pequeno porta-luvas, se vocês quiserem levar algumas coisas. Tomada de USB e de 12 volts, para aquelas pessoas que necessitam. Basicamente, 2 pedais, um travão e um acelerador. E aquele botão vermelho que vocês têm por cima dos pedais é para abrir o capô. E aqui, em nível de acabamentos, eu estou a mexer aqui, tem qualidade, sim senhora, as costuras com muita qualidade. O banco não é dos mais confortáveis do mundo, mas está-se aqui bem, não me vou queixar. E depois tenho ali atrás 850 litros de arrumação. E para um carro destes serve perfeitamente. E isto já é um carro que vos permite fazer as vossas deslocações, tal qual como há de ser o meu caso, há de ser Sintra para Lisboa, sem grandes problemas. E depois, chegarem em Lisboa, não terem que pagar estacionamento. Isto é um elétrico, acho que os elétricos não pagam estacionamento. Olha, por acaso, vou já fazer aqui ajuste do espelho, que ainda nem tinha feito. Falar em ajuste do espelho, temos aqui os espelhos de fora também são ajustados todos eletronicamente. Quanto mais eu olho para o carro, mais eu gosto dele. Sim senhora, vamos agora esperar aqui com o sinal arranque, a ver o que é que esta máquina faz assim de saída. E vai ela! Uhul! Modo Sport, obviamente, não é? É o que eu estou a fazer agora. Ok, 50 km/h. Esta aqui vou ter que ir aqui a esta velocidade, que isto tem aqui radares, mas está a andar bem, está-se a portar bem. Epá, muito fixe. Só fechar aqui um bocadinho a janela. Se eu quiser diminuir um bocadinho o barulho. Eu saí de lá com 94, com 98%, estou agora com 94%, mas também tenho estado aqui a experimentar as coisas no carro. Olha, cinto de segurança, aqui, como vocês podem ver, igual, qualquer carro, como um carro normal, travão de mão. Aqui um sítiozinho para vocês colocarem um copo, uma bebida, se vocês quiserem. Muito bom aspecto. Ali atrás também temos então um compartimento onde vocês têm as ferramentas e o triângulo. Sendo carro é obrigatório ter triângulo. E se eu tivesse 16 anos com uma coisinha destas na mão, seria o gajo mais popular da escola. Eu também nunca quis ser o gajo mais popular. Pronto, eu sempre fui mais dedicado ao desporto do que à popularidade. Mas é um veículo que está a encher as medidas. Agora aqui, no modo Eco,
Será que ele limita aos 60? Não, 61, 62. Olha, vamos continuar, gente. A gente continua. Obviamente temos aqui as luzes. É tal e qual, tem as luzes no voeiro, tal e qual como um carro normal. Ok, para-brisas. Aqui. Deixa eu ver. Ok. Acho que não tem água, esqueceram-se de pôr água no para-brisas. Mas pronto, mas o para-brisas funciona perfeitamente. Este aqui, não sei o que é que será, há sempre o traseiro, pronto. Isto tinha que estar a descobrir, também não vou estar aqui a inventar muito. Posso-vos dizer, isto deve limitar aos 60, ok? Que já não vai passar muito mais disto. Então vamos meter aqui, tirar o eco. Pois, parece que ligámos um turbo. Só parece, nós não ligámos nada. Ai que fixe. Pronto, mas deu para ver que o eco limita aí em volta dos 60, 61 e depois o modo Sport é quando vocês podem tirar proveito total desta bela máquina. E como diz aí escrito naquele espelho traseiro, 100% elétrico, 120 km de autonomia, que eu vou poupar aí para os 80, não vou partir, não me vai dar de certeza absoluta, e depois pode ser conduzido a partir dos 16 anos. E se vocês quiserem um test drive, já sabem onde é que vocês devem ir, não é? Podem aqui há What's Moving. Aí estamos nós, segunda circular, num carro elétrico que está-me a dar muito, mas mesmo muito gozo. O preço, vocês já sabem que vai estar aqui em baixo na descrição do vídeo, se vocês quiserem, ou então no final também vão lá ter o preço do carro, que não é barato, ok? Bem, depende da carteira de cada um, mas estou a falar para a grande maioria de nós, por este valor já compramos um carro, ok? Que não é elétrico, é combustão, não tem as limitações da autonomia, também não o podes conduzir a partir dos 16, é um facto, tem esta vantagem, mas como eu disse, não é para todos, e eu também conheço pessoas que têm muito mais do que 16 anos e continuam a conduzir deste tipo de veículos, microcarros, porque nunca tiraram a carta ou porque não lhes apetece tirar a carta. Portanto, estes permite-lhes fazerem a sua vida sem terem esse constrangimento, entre aspas, de tirar a carta. E aqui 80 km/h, 80 km aqui no display, na realidade deve ser 75 ou 76, portanto, normalmente se isto for como um carro tradicional, a velocidade de display é sempre inferior à velocidade de GPS. Mas vai-se bem. O que é que eu vou fazer? Saí de lá com 98, que é para não, estou a dizer isto que é para não me lembrar, mas acho que já falei há bocadinho, e vou ver com quanto bateria é que eu vou chegar a casa, para ter uma ideia depois, fazendo uns cálculos, matemática, regras 3 simples, para ver qual será a autonomia real que eu conseguiria com um veículo destes. E enquanto esses cálculos vão ser feitos, que depois vão aparecer aqui em rodapé mais ou menos aquilo que eu achei que vai ser a autonomia dele, uma coisa que vocês nunca vão ter aqui, praticamente, será multas, não é? Pelo menos aqui na segunda circular e C19, a não ser ali aquela zona ali que é 50 ou 60, de resto ele vai estar sempre dentro dos limites. Vocês reparem, eu estou agora a ultrapassar a 70 km/h e volto a entrar aqui para a minha faixa, e isto realmente oferece segurança, ok? É um microcarro que vale a pena porque não tem aquela limitação dos 45 km/h, e é essa limitação dos 45 km/h que faz com que os outros microcarros não possam andar aqui na segunda circular e C19, ao contrário deste, que já atinge os 80 km/h e já conseguimos fazer este percurso sempre na vossa faixa. Não se preocupem com os outros, conduzam à vossa maneira, sigam o vosso caminho. Quem tiver com pressa, passa à esquerda, passa à direita, porque eu estou neste momento a 78 km/h. Mas estou impressionado, até para o carro que é, o conforto é bom. Vou aqui, tenho aqui, consigo ir aqui encostadinho na janela,
O carro está-se a portar bem nas pequenas subidas, obviamente perde um bocadinho, mas passa para os 70, estava nos 80, passa para os 70, não perde assim muito, e depois o que ele tem é que demora a recuperar. Mas aí, olha, já estamos outra vez nos 80, 82, está a ver? Vocês não conseguem ver, mas ele para ali nestas velocidades. O sistema de infotainment e configuração é bastante simples, é como se estivessem a trabalhar com o vosso telemóvel. O sistema de navegação, ele utiliza um iGo Navigation, mas funciona sem qualquer problemas. Eu calculei essa rota só para testar, vocês podem ver que está a funcionar sem grandes problemas. Aí depois carregamos o botão Home, temos um rádio que eu já vos mostrei. Portanto, eu aqui entrar na navegação, depois faço back e do you want to exit? Ok, cancelei a navegação. Eu não vos mencionei, mas estamos aqui a falar de um ecrã que é touch, ok? É só carregar aqui nos botõezinhos e tem os modos de configuração onde podem fazer todas as operações que vocês quiserem. Mas se vocês ver aqui, isto são os menus de um telefone, tal e qual como o telefone. Navegação, touch, escolhem o destino, está a carregar o mapa, escolhem o destino e fazem essas coisas todas. Pá, muito porreiro. É assim, pessoal, olha, eu acho que aqui, em termos deste belo microcar, o M2, está tudo dito. Fiquei surpreso, ainda estou surpreso, da maneira como ele está a comportar, do espaço que eu tenho, do conforto que eu tenho, e mais uma vez, não se esqueçam de passar na What Movie, que brevemente não será, ou irá deixar de ser o What Movie, mas neste momento é lá que está, e também agradecia que não se esquecessem de subscrever o canal, ativar o sininho, partilhar, comentar, deixar os vossos likes, que o vosso amigo Speedfire PT, de elétrico, mas de 4 rodas, fui!